Olá, olá, tudo bem contigo? Que bom que você está aqui com a gente, porque hoje você vai ouvir em poucos minutos, viu? E minutos de qualidade, minutos sempre muito interessantes. Nós vamos falar sobre mega tendências e tudo isso dentro de um trabalho muito bacana que é feito pelo The Master, gente. É uma iniciativa de um grupo de profissionais de várias áreas que quer não só escrever, mas também gravar podcast para vocês, para que todo mundo tenha acesso a conhecimento de qualidade. E hoje a gente está aqui para falar de um dos capítulos de mais um livro do The Masters. Esse livro se chama Entre Drones e Dinossauros e o capítulo de hoje que eu vou conversar aqui é Os Ciclos Viciosos da Inovação. Com ele, José Manuel, conselheiro, estrategista de negócios, ele que é de marketing também, fala sobre o crescimento de scale-ups e fintechs. Quantas palavras diferentes, não é, José Manuel? Sopinha de letrinhas. Olá, Thaís. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar com você também. E a gente vai aqui falar das mega tendências. Isso mesmo. A gente falou aqui que são palavras difíceis às vezes, né, gente? Vou repetir para você, ó, scale-ups, fintechs. Às vezes, quem não é da área da inovação, José Manuel, fica pensando, meu Deus, eu nem vou entrar nisso. Mas o que é inovação para o José Manuel? Me conta. Muito bacana. Inovação está conceituada de diferentes formas hoje em dia, mas eu entendo, olhando em sintonia com as mega tendências, que inovação trata-se de remover uma limitação que está impedindo o crescimento, está impedindo o avanço. Certo. Essa limitação precisa ser removida para que um resultado seja proporcionado e então aconteça a inovação. E quando a gente fala de scale-ups e fintechs, scale-ups são aquelas empresas que crescem muito mais do que a média, e fintechs aquelas empresas que operam no mercado de capitais e mercado financeiro com base tecnológica. Olha aí, gente, José Manuel falando, ele vai simplificando inovação para a gente. E esse é o nosso objetivo, né, José Manuel? Eu sempre falo que quando você está se comunicando, é muito importante que você seja um tradutor, né, para as pessoas, para os empreendedores que nos ouvem, para os empresários, enfim. Isso é bem interessante. Você falou para mim, então, dentro do que eu entendi, que inovação não é exatamente você reinventar a roda a todo momento. É por aí, José Manuel? Nós não precisamos inventar para resolver um problema. Muitas vezes isso pode acontecer, mas às vezes reorquestrar e utilizar recursos antigos para promover resultado e remover aquela limitação é considerado inovação. Entendo. E quando tem aquela limitação que nem a minha equipe, nem diretoria, nem as pessoas mais experientes conseguem passar por cima, avaliar, da onde que vem? Como ter uma luz, José Manuel? Aí vem um ponto bastante importante. Classicamente, nós estamos acostumados e somos preparados na nossa formação a observar a gestão e processos de uma forma muito ortodoxa. É sempre a mesma. Então, a princípio, nós vamos procurar mapear as limitações de uma forma clássica. Quais são as minhas fortalezas, as minhas oportunidades, meus riscos? Todo mundo conhece esse processo. E não é tão simples encontrar a verdadeira limitação que impede o crescimento de uma empresa, uma aceleração que proporciona um resultado. A forma de identificar a limitação baseia-se muito nas restrições. O que está impedindo o meu crescimento verdadeiramente? É a ausência de uma tecnologia, de um conhecimento? Vamos tentar simplificar. Muitas vezes a gente escuta aquele velho termo, um time que está ganhando não se mexe. E até hoje a gente fez assim e sempre deu muito resultado. Essa frase é clássica, né? Quem aí que está nos ouvindo já ouve isso no trabalho há muito tempo. Sempre deu certo, sempre fiz assim, não vou mudar. Mas em algum momento as empresas começam a patinar. E não crescem mais tanto como cresciam antes, percebem o avanço da concorrência muito mais agressivo do que antes e começam a se questionar. Claro que muitas vezes, pela zona de conforto, essas empresas procuram ainda manter o seu status quo. É nessas horas que a gente chega para fazer um choque de gestão e precisa dizer uma frase dolorida. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Por favor, José Manuel, fale para aquela câmera fechada essa frase, para vocês não esquecerem. Isso é muito importante, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Por quê?
porque antes não existiam as limitações que existem hoje. Uma tecnologia, um concorrente novo, uma necessidade diferente de consumo. Quando a gente fala das mega tendências, estamos olhando lá para frente, falando um pouco de futurologia, mas já observando o conceito que nós temos hoje. Os hábitos de consumo mudam, as vontades mudam, os desejos mudam, as necessidades mudam. As empresas precisam se atualizar. E identificar essas limitações nem sempre é óbvio. Então, no momento que você estiver patinando com o seu negócio, com um processo, com alguma questão, procure observar que limitações novas existem hoje que antes não existiam. São elas que precisam ser removidas. José Manuel, e o que a gente faz com a agilidade desse mundo, esse mundo tão fluido que está? Né? Essa identificação da limitação, ela é quase que diária? Essa observação é necessária diariamente? Bastante. Nós precisamos exercer o lifelong learning constantemente. Com o volume de informação à nossa disposição, aspas, informação desestruturada, nós precisamos ser muito seletivos com a quantidade e a qualidade da informação que a gente vai absorver, para que de fato nós possamos desenvolver a visão necessária de negócios para identificar as limitações. Porque se eu me mantiver com o mesmo nível de conhecimento anterior, eu não vou conseguir identificar as limitações novas. Busque se aprimorar, leitura, conhecimento, vá ler o que tem na Singularity University, em Stanford, em UCLA, em todas as melhores literaturas que a gente recebe o tempo inteiro. Leia os reportes da McKinsey, da PwC, das grandes empresas de consultoria, porque elas mapeiam muito bem o presente e conseguem prever o futuro com uma boa dose de assertividade. José Manuel, dá um exemplo para a gente, um caso real assim, de uma limitação que todo mundo possa perceber e que houve ali um olhar diferenciado e acabou virando uma inovação que ficou para sempre. Aí eu conto uma história bacana no livro. No início do século XX, com a expansão da indústria imobiliária norte-americana, Nova York começou a passar por um problema muito sério, porque a engenharia evoluiu e os prédios tornaram-se cada vez mais altos. E, de repente, os andares mais altos não vendiam. Isso começou a gerar uma crise, mas por que eles não vendiam? Porque o acesso era muito difícil, não existiam elevadores. Observem, os elevadores não são algo novo, já existiam desde a época dos romanos, só que eles tinham o estigma de serem perigosos, eles não eram seguros, eles eram problemáticos. Então, eles sempre, na engenharia, eles eram descartados. E as escadas, cada vez mais suntuosas, largas, decoradas, mas ainda assim os imóveis em andares mais altos não eram vendidos. Qual que era a limitação? As escadas? Será que eram as escadas? Ou a limitação eram os andares e os prédios cada vez mais altos? Isso é um problema muito grande. Na mesma época, no início do século XX, aconteceu uma feira em Nova York, onde um cara chamado Otis apresentou a sua invenção revolucionária para tornar os elevadores, algo muito antigo, mais seguros. Um sistema de correias, cordas, cintas e freios. E naquela época ele foi aceleradamente aceito e implementado na engenharia norte-americana e destravou o potencial de crescimento imobiliário da ocasião. Então, onde é que estava a limitação verdadeira? Nas escadas? Não, ela já atingiu o ápice que ela poderia atingir. Tanto que a escada ela existe ainda. O elevador nasceu, existem elevadores rápidos, modernos, transparentes, mas não há nada atualmente que consiga substituir o elevador. Por quê? Porque não há uma outra limitação. Para as limitações atuais, o elevador resolve. As escadas continuam existindo como meio de segurança, fuga, etc. Isso que eu queria comentar. A escada não deixou de ser extremamente necessária. Super. Cada uma recebe o seu papel. Há inovações que canibalizam outras, como medicamentos que não são mais utilizados, processos que são descartados. Mas no caso do elevador, ela continua existindo. A escada tem a sua serventia. Agora, os elevadores removeram então a limitação
Da escada? Não, dos andares mais altos, dos prédios cada vez mais altos. Essa limitação foi resolvida, então agora só cabe melhoria constante. Talvez, quando acontecer algum outro evento que torne o elevador uma limitação, será necessária uma nova invenção, talvez o teletransporte, alguma coisa assim, Uhum. mas ainda não chegamos nesse momento. Contei também um caso onde, falando em melhoria contínua, num determinado momento as pessoas reclamavam muito da velocidade do elevador. Era muito demorado esperar chegar até o 50º andar. Não sei, já quem visitou algumas atrações, como Torre Eiffel e alguns outros monumentos no exterior, onde você tem que subir 200 andares, como lá no Stratosphere em Las Vegas, é aquela eternidade com aquela musiquinha tocando, realmente é muito, muito complicado. E aí fizeram diversos estudos para entender o que fazer para acelerar os elevadores. Isso era um problema, porque primeiro era muito caro e segundo causaria um desconforto físico muito grande. Alguém teve uma ideia genial. Vamos colocar um espelho nos elevadores. Mas como assim um espelho? Um negócio extremamente simples, barato, arcaico. Vai resolver? Resolveu. E nem era época de selfie em elevador ainda, hein? Menos. E as pessoas começaram a utilizar o espelho para se ver, para se arrumar, para se maquiar. Qual que era a limitação? A velocidade? Não, o tédio. O tédio. As pessoas ficavam entediadas. E é assim que a gente tem que observar para os problemas que estão no nosso entorno e para as oportunidades. Qual que é o limitador para que eu possa vender mais, expandir o meu negócio, alcançar outros públicos e crescer, tornando-me uma scale-up, que são empresas que crescem muito mais do que a média e atendem mercados de forma massificada. José Manuel, você vive a inovação, você está sempre nesse meio com as empresas, com pessoas que criam novos produtos. Acredito que o grande medo hoje seja justamente a canibalização do teu produto, né? Às vezes, inclusive, quando você é apaixonado por aquele produto que você criou, de repente você vê que ele não está sendo mais útil. Há como evitar a canibalização? Como olhar para isso de uma maneira, digamos, mais saudável e natural, como algo que pode acontecer mesmo no dia a dia? Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que primeiro nós não devemos ser românticos em relação a amar o nosso produto e o nosso processo. Até porque todo produto tem um ciclo de vida, de crescimento, declínio e aí por diante. Aquelas empresas que se apaixonam demais e acabam ficando estagnadas, e essa estagnação pode deixar a empresa dentro de um ciclo vicioso muito negativo, e aí ao largo os concorrentes vão passar. É muito importante, e muitos autores falam isso, é importante você ter a consciência do momento certo de destruir o seu produto e destruir o seu processo para reconstruí-lo com excelência antes do que seu concorrente o faça. Entendo. Porque na hora que ele fizer, talvez você não conseguirá se reerguer. Uhum. No momento em que você planeja o teu ciclo de vida de produto em sintonia com o mercado, o seu serviço observando as necessidades do mercado, você é capaz de aperfeiçoá-lo, talvez evitando as limitações que ele poderia ter e criando limitações para os seus concorrentes. Isso é importante. A inovação é importante, sim. Remover as limitações é ainda mais importante. A inovação é um termo muito bacana, mas de fato ele produz resultado quando você remove uma limitação e consegue destravar um potencial enorme de crescimento e resultado. Muito bem, gente. Ouviram? Anotaram? É isso aí. O José Manuel, hoje, ele é conselheiro, ele é estrategista de negócios, mas eu estou aqui curiosa para saber como é que ele começou nessa área da inovação. Da onde você bebeu, José Manuel, essas questões, esses conhecimentos? Eu conto um pouquinho isso lá no livro também, porque não sei se eu posso me apropriar do termo, existe aquele ditado grego que diz que mar calmo não faz marinheiro bom. Quando eu comecei a minha carreira, eu só me vi em meio a perrengues. Eu fui para empresas que estavam encerrando ciclos. Eu fui trabalhar no Banco Nacional, que estava passando por uma enorme crise financeira. Na verdade, é crise econômica. Tivemos vários pacotes econômicos, mudança de moeda, corte de zeros, feriados bancários, e eu tive que aprender a trabalhar naquele cenário que não tinha uma rotina. Era uma verdadeira loucura. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa multinacional italiana
que fabricava máquinas de escrever, a Olivetti, mas também era líder de mercado bancário, pouca gente sabe disso. Nos anos 90, quase todos os caixas eletrônicos do Brasil eram fabricados pela Olivetti, mas as sucessivas crises econômicas foram asfixiando a empresa. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa, uma startup da Intel, para tentar divulgar um sistema operacional que ninguém conhecia para competir com o Windows, chamado Linux. Depois disso, eu fui para uma empresa que também saiu de uma enorme crise financeira e depois abriu capital, tornou-se uma empresa chamada TOTUS e aí por diante. No momento que nós somos colocados em grandes desafios, com grandes profissionais, aparecem os grandes resultados. A Olivetti, quando eu saí de lá, recém feito o startup da Telecom Itália, que hoje é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, hoje o Linux é conhecido nacionalmente e implementado em todas as esferas de governo, adotado pela Microsoft por todo mundo. E o fundador da DataSul, hoje TOTS, coleciona o seu segundo IPO, é o único empresário do Brasil com 2 IPOs. Isso me ajudou a aprender muito. Aprendi com os melhores, fiz parte de times de altíssima performance. E o que havia de comum entre todas essas pessoas? Uma sede de conhecimento absurda. Todos de forma multidisciplinar, buscando conhecimento em todas as áreas para obter uma visão bastante ampla, para conseguir enxergar, identificar e ler as limitações corretas e assim implementar as inovações que removeriam essas limitações. Então vocês viram aí, gente, em todas as situações, o José Manuel tinha um problema realmente a ser resolvido. Sempre. E a partir disso que vieram as ideias, os insights interessantes, as criações. E esse é o mindset. Eu falo muito isso no primeiro livro, no podcast anterior. Eu cito que nós temos que ter um propósito do momento que a gente acorda até o momento que nós vamos encontrar de novo com o nosso travesseiro ali à noite para dormir. E se as pessoas me perguntarem o que você faz? Eu ajudo as pessoas a terem uma vida melhor. Uhum. Mas o que você faz para isso? Eu resolvo problemas. Ou pelo menos eu tento. Muito obrigada por esse papo. Que gostoso, gostoso mesmo. Gente, então, olha só, o José Manuel é um dos 25 autores do segundo livro, Entre Drones e Dinossauros. Você não pode perder. Aliás, temos aqui o site, se você quiser comprar, ter acesso, viu, gente? Ó, loja.demasters.com.br. José Manuel, um prazer conversar com você, poder aprender contigo em poucos minutos. Obrigado, Thaís. Um prazer conversar com você também. Espero que todos gostem. Vejo você lá no livro. Isso mesmo. Até, gente. Tchau, tchau.